oportunidade. É sempre uma honra, uma alegria muito grande quando a gente tem a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, de trabalhar a ideia do Evangelho de Jesus, sobre a inspiração dele, sobre a inspiração dos mentores espirituais que nos tutelam a existência. O assunto é muito sério. E, ao mesmo tempo que é sério, é até gostoso de conversar, porque está mexendo com o nosso dia a dia, está mexendo com a nossa estrutura e vai mexer com a nossa evolução, né? Então, é sempre muito agradável falar e ao mesmo tempo, aprender para executar as ideias de Jesus, né? A felicidade não é deste mundo. E aí, a gente podia trabalhar essa circunstância em que a felicidade está, né? Às vezes, muitos de nós nem entendemos o que significa felicidade, né? Às vezes a gente não tem essa ideia, a gente não tem essa noção. E aí nós vamos fazer isso juntos. A gente queria pedir a todos vocês, né? Boa tarde a todos. A gente queria pedir a vocês que aqueles que tivessem dúvidas, se quisessem tirar, pode tirar no meio do estudo. Não sei se a casa permite essa participação enquanto palestra. E se tiverem alguma dúvida que não puder ser durante o estudo, pode trabalhar, pode anotar e a gente vai tentar, junto com a equipe espiritual e com outros companheiros do estudo, tentar responder. A gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, ele é muito grande, porque ele trata de inúmeras questões, né? Inúmeros assuntos que vão nos convidar, né? Vamos chamar a nossa atenção para o dia a dia do ser humano enquanto encarnado. Ele vai tratar vários assuntos que vão despertar na nossa intimidade essa questão, essa coisa da felicidade, da tristeza, da melancolia, da angústia, muitos assuntos, né? E esse capítulo trata disso, que é o capítulo quando Jesus vai trabalhar de bem-aventurado, as bem-aventuranças, né? E o capítulo 5, bem-aventurados simples. Bom, muito bem. E aí o nosso companheiro vai colocar aí para gente a primeira ideia, né, a primeira sugestão, é a gente pegar o Evangelho e analisar o capítulo. Tá? A felicidade não é deste mundo, está no meio do capítulo. Ele divide os assuntos, né? Vários são os assuntos, ele divide e coloca a felicidade não é deste mundo no meio do capítulo. Exatamente para a gente fazer que linha de raciocínio. Tá? Ninguém pode avançar sem olhar para trás. Ninguém pode avançar sem olhar para trás. Não existe isso. Nós estamos encarnados. Uma vez encarnados, a nossa encarnação tem duas finalidades. Tá? A primeira é a reparação. Fazer com que o homem repare tudo aquilo que ele construiu, né? Ele analise tudo aquilo quanto ele construiu e tudo aquilo quanto ele participou. É isso? Deixa eu só tirar essa. Bom, então, não tem como a gente avançar sem primeiro olhar esta postura de reparação de cada um de nós. E a segunda é fazer parte do universo. Então, eu tenho duas finalidades. Eu tenho a encarnação como processo reparador, eu estou aqui para reparar, né, meu passado, as construções, e eu estou aqui como criatura que faz parte do universo. Eu sou um construtor do universo, tá? Eu estou junto com Deus, né, fazendo a minha construção. Eu sou um elemento no universo, está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. A parte que me convém no universo. Reparar, espiar e fazer a parte que me convém no universo. Faz parte da lei de causa e consequências. Então, antes de chegar na parte em que ele vai trabalhar a felicidade, né, mostrando que a felicidade não é desse mundo, e depois a gente vai estudar também essa questão, ele vai falar da justiça das aflições. Então, quando você fala em felicidade, você não coloca a aflição no meio da felicidade. Tá? E
mundo tem uma aflição. Todo ser humano no planeta tem uma aflição. Mesmo os espíritos superiores, aqueles que encarnam com a finalidade de ajustar o planeta, eles têm uma aflição. Vamos pegar, por exemplo, Lívia. Lívia tinha sua aflição. Lívia há 2000 anos, ela tinha sua aflição. Qual era a aflição de Lívia? Era a recuperação do marido. Nós vamos pegar 50 anos depois, né? Nós vamos pegar a história, fazendo a sua evolução, fazendo a sua recuperação, tentando ali restaurar o espírito Célia. Nós vamos pegar, restaurar não, auxiliar, né? O espírito Célia. Nós vamos pegar o livro Ave Cristo, nós vamos encontrar o espírito pilar do livro em luta, porque o filho não queria fazer o processo evolutivo, não queria aceitar Jesus. Então, todo mundo tem uma aflição. Não tem reencarnação onde você não tenha que se afligir por alguma coisa. E por que isso acontece? Pela constituição do planeta, né? O planeta é de prova e expiação. Estamos ainda, apesar da pandemia já ter dado, apesar da regeneração já ter dado as caras, a aflição ainda é o predominante, né? A expiação ainda é o predominante na Terra, a expiação ainda é o predominante. Então, todo mundo tem uma aflição. Só que essas aflições, todas são justas. No planeta não existe vítima. Não existe. Existem espíritos que estão encarnados para dar grandes testemunhos, mas quando você abre a agenda espiritual deste espírito, tem alguma coisa a ver com aquele processo. Vocês entenderam isso? Ele não está ali. O único espírito que teve na Terra, cumprindo exatamente a vontade do Pai, sem nenhuma lacuna, foi Jesus. A encarnação de Jesus não comportava nenhum erro, nada, absolutamente nada. Fora disso, todos os outros espíritos que reencarnaram traz alguma dificuldade, tá? Traz alguma aflição, alguma experiência. Às vezes nem é dele, mas ele está embutido no processo. Às vezes diretamente não é dele, mas ele está embutido no processo. Porque o planeta não tem vítimas. Não tem ninguém que tenha que dirigir ao Criador, a Jesus, e falar assim, mas por que o Senhor fez isso comigo? Eu não podia ter passado por isso. Tá? Então, essa é a causa. Justiça das aflições. Por pior pareça o problema, eu vou chegar no mundo espiritual e eu vou ver que eu tenho a ver com aquele processo. Tá? O segundo são as causas anteriores das aflições. Reafirmando isso que nós estamos falando. Às vezes a causa não é desta, mas é de outras reencarnações. Nós temos espíritos que erraram aí há 30, 40 reencarnações e ainda não resgataram aqueles erros lá de trás. Tá? Nós vamos pegar o livro Nosso Lar e vamos ver a dona Laura fazendo uma experiência reencarnatória, né? Ela chega no mundo espiritual, tem um conflito emocional ao ver lidar com aquela situação lá com o marido, e o plano espiritual convida a dona Laura para fazer uma intervenção naquele processo de ciúme, estudando as leis da matemática, né? Leis exatas. Ninguém prejudica ninguém, ninguém malbarata ninguém. Quando eu penso que eu estou fazendo mal para a Dimeia, eu estou fazendo para mim. Quando eu penso que a Dimeia ou que a Beth está fazendo alguma coisa contra mim, na realidade ela está fazendo contra ela, porque o problema de aceitar é conosco. Mas ela começa a fazer uma retrospectiva autorizada por uma técnica do plano espiritual, e aí ela vai fazendo a retrospectiva, chega em certo ponto da reencarnação, das reencarnações anteriores, o plano espiritual fala com ela assim, você só pode ir até aqui, não vai mais não. Por quê? Porque em algum momento existia ali uma fraqueza de Dona Laura que poderia fazer com que ela viesse a sofrer as consequências daquele retorno. Entenderam isso? Então, há uma grande necessidade de que a gente entenda que todas as aflições elas têm uma causa. Elas têm uma causa. Está lá no passado. Está lá no passado.
Assim como elas são justas, elas estão localizadas, se não na atualidade, estão localizadas no passado. Mas no caso da felicidade, onde o espírito deseja ser feliz, normalmente, esse espírito que já desejando ser feliz é porque já conquistou um processo acentuado de evolução, essa causa está no passado. Tá? Então, causas anteriores das aflições. Eu estou sofrendo as consequências agora. Mas eu hoje sou um espírito bom. Tá? Hoje, o Alessandro é um espírito bom. Porém, está vivendo uma atitude de sofrimento. Então, não tem como ser feliz, ele não tem como se sentir feliz a partir do momento que ele está num período de reparação. Tá? Bom, ninguém pode ser feliz. Fala, minha querida. Que bom. Então, por exemplo, quando a pessoa fala assim, né? Ah, eu trago uma dor, ou alguém fala assim, ah, você traz uma dor da alma. São essas questões que estão lá atrás, que de alguma maneira, no nosso inconsciente, a gente percebe, porque são falhas que nós tivemos, e de alguma maneira aquilo ainda está muito vivo em nós, para podermos reparar. É isso mesmo? Você entendeu, A né? terminologia, ela não faz muito sentido. É um provérbio. Dores da alma é um provérbio. Ela não faz muito sentido porque não existe dores físicas. Não é isso? Existe dores da alma. Toda a dor é da alma. É a consciência do espírito em atitude de registro. Então, quando eu estou passando por uma dificuldade, a carne exterioriza, mas a dor é da alma, tá? Mas eu entendi o que você perguntou. Existem processos que a gente tem a sensação de que elas não têm origem nessa existência. Parece ser alguma coisa de profundidade, Sim. que está lá no meu íntimo. Muito bem, aí dá certo, tá? Normalmente é por causa disso. Tá doendo agora, mas eu sei que se fosse pesar pela vida de hoje, eu não teria passado por isso. Entendeu? Não é de consequência. Eu não fiz nada. Sabe a frase? Mas eu não fiz nada nessa vida para passar por isso. Agora sim. Você não fez? Nesta. Tá? Então, partindo de um princípio que você está em processo de liquidar alguma coisa, não pode haver felicidade. Tá? Todo sofrimento anula a felicidade. É isso aí? E por isso que tem aquela frase, eu reflito muito nela e sempre trago ela comigo, né? Há injustiça, mas não há injustiçados, né? Sim. Quando você. Até a injustiça, quando eu afirmo que há uma injustiça, pelos padrões espirituais, não. Não, há justiça. Não, tá Não, certo. não há injustiça. Isso. Partindo do princípio que o seu pai é soberanamente Justo e bom. justo e bom, não Não há pode haver, com relação a Beth, injustiça. injustiça. Então, por exemplo, a pessoa nasceu lá na Etiópia, está vivendo debaixo de uma miséria explícita. Eu olho, por exemplo, países de primeiro. Não existe país de primeiro mundo, mas países Economicamente melhores. melhor. Aí dá uma sensação De que que há houve uma injustiça. injustiça. Não Mas se vou. você pegar a pauta de existência daquele espírito que está lá na Etiópia, tem uma causa que o levou para lá. Sim, Causas essa, Beth, muitas vezes pedida e assinada por ele. sim. Então, se você pegar a vida desse espírito, a felicidade dele é passar por isso. Uhum, com certeza. Entendeu? Inacreditável, mas é a verdade. A É. felicidade é ele chegar com a nota promissória de Deus quitada porque passou por um problema. Mas nós vamos falar disso lá na frente. Ok. Primeiro vamos pensar o seguinte, causas anteriores. Roberto, mais dúvida, por favor, viu, gente? Não deixa, não. As causas anteriores, fala isso, né? Vai mostrar isso, eu tenho uma causa que é anterior. E outro detalhe muito importante, dentro do contexto, antes de chegar na felicidade. Se eu tenho que esquecer alguma coisa, então eu não tenho como ser feliz.
Porque o espírito de suas próprias conquistas está perdendo alguma coisa. Vocês entenderam? Então vamos lá. Eu tive uma existência. Vamos no Kardec. Vocês vão entender o que eu vou falar. Kardec teve uma existência como druida em que ele foi muito feliz. Muito feliz. E esta existência estava marcada na encarnação dele. Não estava esquecida. Tanto não estava que ele comportava bom senso, lógica e razão. Atributo de espíritos evoluídos. Então, quando ele, encarando na espiritualidade todo esse processo, né? Visualizando na espiritualidade a missão, ele assume uma personalidade não esquecida, que era a personalidade dos druidas. Ele assume essa posição. Então, a Sônia, se de repente tiver um processo positivo lá atrás, e numa encarnação eu tiver que esquecer tudo para reparar uma outra, não existe felicidade nisso. Alguém entendeu? Kardec foi feliz, porque ele tinha lembranças positivas que impulsionavam a encarnação dele. A Sônia não tem lembranças que me empurra a evolução. Eu preciso da atual existência para ser empurrada. Eu preciso de comportamento positivo, conduta reta, para a sequência evolutiva. Eu não consigo ir no meu passado, trazer uma experiência lúcida e gloriosa e colocar na atual existência. Há quem consiga, mas, por exemplo, eu não consigo fazer isso. Tá? Você consegue, Beth? A Diné, você consegue fazer isso? Não. Eu não consigo. Por que eu não consigo? Pois é. E por que a gente não consegue? Porque a gente não tem acesso àquele sentimento que me fez ser feliz lá atrás. Como Kardec teve, eu não tenho. Entendeu? Então, o esquecimento do passado, apesar de ser extremadamente positivo, ele retira o momento de felicidade. Felicidade absoluta, né? Ele retira. Porque eu só tenho que viver aquela atual existência. Por isso que a senectude é a completa, é o completar da existência. Porque na senectude você já lembra de tudo. Sua mãe está vivendo o melhor momento dela. Não é isso? Por quê? Sua mãe é um espírito lúcido. Tá? É um espírito lúcido. A mãe da. Ó, oh, esqueci seu nome, que horror. A minha florzinha que está sentada aí de frente para mim. Tá? Então. Da Beth. Ah, tá. Saiu da Beth, saiu da cabeça. A mãe da A mãe chama Naná. Naná. Vou até anotar aqui para não esquecer. Agora não, porque senão como é que você esquece o nome da mãe? Então, ela está nesse momento onde tudo que ela viveu de experiência está dentro da mente dela. Ela está recordando tudo. Claro que é a existência presente, mas ela agora já pode mexer no passado e buscar alguns requisitos lá atrás para ajudar ela a recompor o último momento da existência física dela, porque a senectude é nosso último momento de existência, né? Infância, juventude, fase adulta e senectude. A senectude é a prova de uma boa existência, de uma boa vida. Olha que legal, tá? Então, esquecer não é positivo, no sentido de ser feliz. Um outro é saber viver o bem e o mal. Se eu não sei viver o bem e o mal, eu não posso ser feliz, gente. Porque se eu abuso quando eu estou bem, ou se eu lastimo quando eu estou mal, então eu não posso ser feliz. Eu não posso. Não existe isso. Eu teria que viver a vida como Jesus viveu. Sem reclames, sem confusão, sem deturpação. E eu não consigo, porque quando eu estou feliz, eu sou exageradamente feliz. Tá? Quando eu estou bem, desculpa. Quando eu estou bem, eu sou exageradamente bem. E aí eu passo por cima das pessoas, eu humilho pessoas. O meu bem-estar provoca mal nos outros. E quando eu estou mal, eu sofro horrores. E eu faço com que pessoas façam parte desse sofrimento. Então, eu não posso avançar. Por isso que a felicidade não é desse mundo. Como é que a felicidade vai conviver com aflições, com injustiças? Como é que a felicidade vai viver com esquecimento,
Como é que a felicidade vai viver com bem ou mal sofrer? Bom, diante dessa situação, isso ainda está no Evangelho, tá? Diante dessa situação, quando eu não resisto às experiências, meu procedimento é de sair da vida. E aí, muitos de nós, 80% da humanidade, mais ou menos, está indo pelas valas do suicídio, direto e indireto. Então, toda viciação é um suicídio, tá? Todo desequilíbrio é um suicídio, né? O que matou André Luiz? O que matou André Luiz? Aí todo mundo vai falar, sífilis. Não, não. Sífilis é um procedimento orgânico. O corpo registrou o crime. A intemperança matou André Luiz. Então, André Luiz chega no plano espiritual como suicida. Quando os problemas estão gigantescos e eu não dou conta de viver o problema, o que acontece comigo? Eu sou um suicida. Então, como que a criatura que não sabe viver os problemas, que tende para o suicídio direto ou indireto, pode ser feliz? Não tem jeito. Então, Jesus fala conosco, a felicidade não é deste mundo. E aí a espiritualidade propõe o quê? O remédio. Diante do quê? Do mal. Quem quer tomar o remédio? Agora é que está o problema. E é agora que nós vamos entrar para o campo da felicidade, porque ninguém quer tomar o tal do remédio. Qual o remédio que nós temos que tomar? Agora que nós vamos entrar. Então, quando a gente fala que ninguém pode avançar sem olhar para trás e perceber que as leis de causas e consequências são inevitáveis, estou dizendo isso. A felicidade, esses assuntos que o Evangelho traz antes, vai demonstrar isso. E aí ele vai entrar na felicidade real, né? Ele vai falar sobre a questão da felicidade não ser desse mundo, baseado agora nessas experiências. O capítulo da felicidade é pequeno, porque depois ele vai trabalhar outras consequências, tá? Ele vai falar... tá desculpada, minha querida. Ele vai falar sobre a questão da perda de pessoa amada. A gente ainda não sabe lidar com a perda das pessoas amadas. Morreu pra gente, acabou tudo. Né? A vida continua, mas fica o buraco. Nós não sabemos entender morte prematura. Né? A gente acha que criança não pode morrer. A gente acha que todo mundo tem que morrer de senectude. Tá? Não é assim. No plano espiritual existe uma programação. A gente acha que só gente boa que morre, que o mundo está cheio de gente mal. Não é assim? A gente acha que é assim. A gente não acredita nos tormentos voluntários. E aí ele vai completando o assunto. Tá? Ele vai falar até chegar no proveito de sofrimento. Mas quando ele para no capítulo da... Fala, minha querida. Ana Paula, tudo bem? Tudo, meu anjo. Bom falar contigo. Quando fala assim, só morre gente boa, né? E só fica gente má. Eu já olho assim, eu ainda não é quer dizer que eu sou má por isso que eu estou aqui, é porque eu ainda tenho compromisso. Né? Não finalizei, não é quer dizer que eu sou má por isso que eu estou aqui, né? E aí, Só exatamente. tem mais compromisso. Aquele que morreu, que era bom, o compromisso dele acabou, ué. Por isso que ele não precisa mais ficar aqui. E aí, quando o seu compromisso acabar, você é boa, Má? Posso ser boa? Já consegui viver? Ou não. Ou não, porque Não, é programação. No mundo espiritual, a felicidade começa a existir em nossas vidas quando eu começo a entender a ordem de Deus. Então, Paula, vamos lá. A Paula é uma pessoa boa. Morreu. A Sônia é uma pessoa má. Está viva. Por enquanto. Porque eu tenho uma programação. Tá? E o espírito só altera a programação quando ele está beneficiando a humanidade. Fora disso, não. Então, se eu estou... Você entendeu a mensagem? Se eu estou fazendo algo... se eu estou fazendo algo que envolve a humanidade, não é a minha família, só a minha família, não é eu sou boa, então eu tenho uma conduta bacana. Não. Se eu estiver fazendo alguma coisa que esteja envolvendo a humanidade, se eu estiver cumprindo a vontade do meu Pai, literalmente falando, a morte, ela me é retirada.
porque é importante que eu fique. Vou te dar um exemplo de Jesus para você entender. Herodes mandou matar todas as crianças de 0 a 3 anos. Exatamente a idade que Jesus estava. E ele não atingiu Jesus. Ele mandou matar todas. Todas. Mas ele não chegou a Jesus. Por que ele não chegou a Jesus? Ele tinha que ficar, ué. Tinha programação individual. Não tinha uma programação humanitária. Né? Jesus foi o único que tinha uma programação humanitária. Então, se eu, Sônia, começar a desenvolver uma programação humanitária, a morte me é retirada. Por quê? Porque o benefício que eu estou fazendo para a humanidade é positivo para o progresso do planeta. Mas isso é outro assunto. Isso aí Voltemos aconteceu à com o felicidade, Chico. Paula. E Isso aí aí, pode aconteceu passar o com o gráfico, Chico. por gentileza, Luciano? E aí, o que a espiritualidade vai falar conosco? Só para a gente ter uma ideia de como funcionam as coisas, né? A gente. Sim, sim, sim. Chico estava com 62, era para desencarnar, morreu com 90, ganhou mais 30 e poucos anos, né? Por que ele ganhou? Porque a tarefa dele abraçou a humanidade, tá? Voltemos à felicidade. Qual é o conceito que eu faço de felicidade? Eu, Sônia Já, tá? Então vamos lá. Eu fui no dicionário buscar o sentido de felicidade, humanamente falando. O que é felicidade? Qualidade ou estado de feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Plenamente satisfeita. Satisfação, contentamento, bem-estar, boa fortuna e sorte. Esse é o meu conceito de felicidade. Então, no dia do meu pagamento, eu sou feliz. 29 dias do mês, eu sou infeliz porque eu tenho que trabalhar. Eu só sou feliz no dia do pagamento. Perceberam? Meu contraste de felicidade, como eu não tenho visão de felicidade, ele mistura plena satisfação com contentamento, com bem-estar, com fortuna, com sorte. Não existe sorte. Não existe sorte. Ninguém está aqui predominado a lançar algo para que melhore. Estamos aqui para construir alguma coisa que melhore. Construir. Ô, Sônia, Lançar sobre mim um momento de felicidade. Isso não existe. Isso não existe. Do mesmo jeito que não existe azar, fala, querida. oi? Tá me ouvindo? Pode falar. É Yara, tudo bem com você? Eu. Fala, querida. Gente, Tudo em paz. Feliz de falar com é, você. que eu ouço muitas Seu som está vezes as desligado de novo. pessoas. Hã? Tá me ouvindo, Sônia? Pode falar. Tá ouvindo, Yara. Tô. Ah, tá. Beleza. É porque o retorno aqui eu não estou conseguindo. Eu ouço muitas vezes as pessoas comentando, quase sempre, que quando uma pessoa morre de repente, né? Tá bem, e aí cai, morre, dá um infarto, coisa, que essa pessoa teve uma morte feliz, né? Porque ela não precisou passar por todo o processo de ficar doente, de ficar muito tempo de cama, muito tempo internada, e passar por aquele processo todo de doença. Então, as pessoas geralmente comentam que essa pessoa teve uma morte muito feliz, que ela foi muito merecedora de passar por essa situação. Eu tenho, assim, para mim, que às vezes nem sempre é assim, né? Que às vezes essa morte, assim, de repente, Perfeito. não afeta somente a família, como também o espírito que passou por aquilo. Porque ele pode estar aqui, bem aqui, num momento até mesmo de confraternização familiar, e de repente se vê num outro lugar, num outro processo totalmente diferente.
e quanto aquele que passou por esse processo de doença que seria, no meu entender, uma aceitação do que está por vir. Pois é. Eu Então não vamos pensar sei. devagarinho. Vamos pensar devagarinho, tá? Seguinte. Primeiro, nosso assunto não é morte, é felicidade, mas dá para encaixar. Primeiro que morrer não é tristeza. O fato de desencarnar, de uma certa forma, significa tempo necessário, com exceção do suicídio, tempo necessário que eu precisava, com exceção do suicídio. Então, direto ou indireto. Então, toda pessoa que desencarna com 10 anos, com 12 anos, com 20 anos, com 35 anos, morreu porque tinha que morrer mesmo. O combinado entre eu e Deus foi esse. Não tem ninguém aqui que caiu de paraquedas no planeta, tá, gente? Então, eu combinei com Deus 40 anos. É o suficiente para mim, para aquele período que eu preciso para fazer a minha parte que cumpre no planeta, era o suficiente, tá? Agora, vamos partir para um outro ângulo. Na realidade, processo de felicidade na morte só é quando eu desencarno como completista, tá? Fora disso, tudo entra dentro da atrição, tá? Dentro da avaliação divina. Somente aquele que desencarna a partir dos seus 90, 98, 100 anos, né? Ou até 80, vamos partir de 80 para cima, porque hoje 80 anos já não é velho mais, né? A gente sabe que as pessoas 70, antigamente envelhecia com 40 anos. Hoje nós temos pessoas com 80 que têm uma vida fantástica, uma vida bem vivida, faz academia, faz ginástica, a pessoa está super, cuida de família, olha os netos, trabalha, numa boa. Então, 80 anos hoje, a avaliação de vida hoje, 80 anos, beleza. A aposentadoria nossa caiu, né? Hoje você não aposenta mais com 35 anos de profissão, hoje você tem velhice. Muito bem. Então, eu não posso avaliar dessa forma. Eu tenho que pensar que quanto mais jovem, mais difícil. Por quê? Por causa da vitalidade. Da vitalidade. Quando você está muito velho, você não tem mais vitalidade. Então, você não tem dor. Você desliga-se. É como fechar os olhos para dormir. Então, tudo isso é muito relativo. A morte de uma criança é mais torturante do que a morte de um idoso. Não importa se ele teve um ataque cardíaco, não importa se ele foi atropelado, importa que ele desligou. É muito mais fácil desfazer os laços. Tá? É muito mais fácil. Mas o crédito do espírito está no tempo que ele fica depois de desencarnado. Nosso assunto não é morte. Mas qual é o momento feliz? Eu separei do corpo físico, cheguei no mundo espiritual, não estou preso à matéria. Essa é uma felicidade. Agora eu entrei para o aspecto da felicidade, agora é uma felicidade. Não estou preso, não tem matéria nenhuma me prendendo. Tá? Isso aqui é importante. Não importa se eu tenha 103 anos, não importa se eu tenho 3 aninhos. Importa que eu não tenho nada que me prenda à matéria. Todo sentimento, agora eu volto no estudo, todo sentimento em que eu considero que a felicidade está comporta de satisfação, de bem-estar, de boa fortuna e de sorte, se eu desencarnar, o sofrimento é grande. No mundo espiritual não tem bens. Não adianta, você pode ter o que você tiver no planeta Terra. No mundo espiritual você não vai levar nada. Televisão de 65 polegadas, casa na beirada da praia, tudo isso vai ficar aqui. Para o espírito, o sofrimento é muito grande. Perceberam? Porque se eu transformei isso em felicidade, eu estou mais ou menos enrolado. Mas se eu passei com tudo isso aqui sem me prender, quando eu desencarnar, eu deixo tudo aqui e chego ao Criador como quem deu conta da administração. Não é essa a mensagem do livro Fonte Viva? Dá conta da tua administração. É uma ideia de Tiago. Quando eu dou conta da minha administração, e Emmanuel vem completando o que seria dar conta dessa administração, eu chego no mundo espiritual feliz. Felicidade não é deste mundo. Então, não tem nada que eu faça neste mundo que vai dar origem à felicidade. Tá? Tudo bem? Fala, minha querida. Tá. Tudo, querida. Eu vi você pelas gatinhas ali. Eu fico preocupada no nosso mundo atual, né? Às vezes as pessoas criam expectativas da felicidade através de outras pessoas. No sentido Sim. de ser aceitas na sociedade
porque tem o cabelo da moda, a unha da moda, porque faz o, né? Então, assim, eu fico percebendo que hoje em dia as pessoas não tentam ser felizes do jeito que elas são, com a roupa que elas têm, do jeito que elas querem vestir, mas elas projetam essa felicidade na aceitação da sociedade. Se eu tenho unha de, como é que chama? A unha Gel. lá de gel, se o meu cabelo é cortado e pintado da cor que todo mundo tem, é preocupante isso também, não é? Mas deixa eu te falar uma coisa. No mundo, tudo é material didático para o espírito. Tudo é material didático. Eu preciso pensar nisso. Então, por exemplo, vou citar seu exemplo simples. Eu fui lá, coloquei uma unha de gel. Estou feliz com a unha de gel. Tudo bem. Qual é o problema? Tá tudo bem. Eu comprei uma roupa nova. Me senti feliz com a roupa nova. Tudo bem, tá tudo bem. O que eu não posso é achar que a partir daí a vida se funda nisto. Tá? Se não se fundamentar nisso, para mim tá bom. Então, por exemplo, eu pus a unha de gel, mas de repente eu quebrei a unha de gel. Ah, mas eu não vou matar ninguém por causa da unha de gel. Eu não vou sofrer, não vou chorar por causa da unha de gel. Os 150, 180, 100, 200 conto que eu dei na unha de gel, ficou com a menina da unha de gel. Eu tenho que pensar nisto. Eu tenho que pensar que eu não posso sofrer por causa disso. Mas no mundo tudo é material didático. Você não tem sua casinha? Pois é por isso, é o que eu te digo, igual, às vezes você não tá querendo vestir aquela roupa que todo mundo tá usando, mas você usa, porque se você não for com a roupa, você não tá feliz. Mas você usa porque É esse o conceito. Pois é, essa felicidade é isso que ele está falando aí, a felicidade humana. Então eu ponho a roupa, eu estou na festa, estou feliz. Vou te dar um exemplo de como nós somos utópicos. Estou feliz. Estou melhor que minha amiga. Minha amiga, a roupinha da minha amiga é bem inferior a mim. Eu estou destacada. Estou me sentindo uma princesa. Aí entorna um copo de vinho na minha roupa. Linda, melhor do que a da noiva. Melhor do que a da aniversariante. Eu tomei raiva daquela roupa naquela hora. Então eu não sou feliz. Mesmo sendo um investimento social do qual eu quero fazer parte, quando aquilo me maltrata, perde a felicidade. A felicidade real, ela não pertence a esse mundo, porque ela contradiz tudo o que eu penso por felicidade. Mas antes de entrar na felicidade real, eu quero falar, por exemplo, a causa das tristezas. Quais são as causas dessas aflições? Por que eu não me sinto feliz? Por que eu tenho que me igualar com o outro? Muito bem, obrigado, Alessandra. Por que eu tenho que me igualar com o outro? Por que eu tenho que sentir que só é feliz aquele que está melhor vestido do que eu? Porque eu estou encarando a felicidade sobre o ponto de vista terreno. Só existe a terra. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai trabalhar isso para a gente. Eu sou infeliz por quê? Porque quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua omissão? Se nada disso tivesse me fazendo tombar, eu seria feliz. Jesus foi feliz. Jesus foi feliz. Chico Xavier foi feliz. Não neste mundo, mas no mundo interno que ele criou para ele. No mundo interior. Ele viveu a Terra como se ele estivesse no mundo mais evoluído. Então, a imprevidência, a culpa, o orgulho, a ambição nos impede de ser feliz. E é o que está predominante no mundo. Sendo predominante, aí é o que você está certinha, Cris. Sendo predominante, eu vou pensar que se eu só sou feliz se eu vestir igual a minha amiga. Se eu comer o que come o meu vizinho. Aí sim. Só assim. E aí ele fala mais. Quantos se arruinam por falta de ordem de perseverança? Meu salário acaba no dia que eu recebi. Falta de ordem. É falta de ordem, não tem o que se fazer. Aí eu sou infeliz 30 dias, porque acabei de receber, o dinheiro acabou. Eu comprei e não quero pagar. Eu paguei e estou reclamando. É um espírito infeliz. Está entendendo? Não tem como ser feliz dentro desse padrão de vida, dentro dessa circunstância. Eu tenho procederes que são maus, tá? Eu não sei limitar os meus desejos. Desejo sexual,
desejo gustativo, desejo de prazer, de descanso. Eu quero descansar mais do que trabalho. Todos esses sentimentos geram infelicidade, porque isso não acontece, por mais que eu queira. Né? A gente viu aí nas férias, a turminha saiu, foi passear, caiu uma pedra na cabeça da pessoa. Pô, mas a pessoa não tinha direito àquele descanso? Vocês entenderam? Então, de repente, você começa a pensar o seguinte, tá, mas então eu trabalho 365 dias, eu tiro um mês para descansar, e aí eu sou vitimado por um acidente, eu não tinha direito à felicidade, eu não tinha direito àquele descanso? Neste mundo, não. Neste mundo, não. Porque este mundo não foi feito para isso. Você pode até tirar suas férias, como eu disse, tudo no mundo é material didático para o espírito. Você pode até tirar suas férias, mas isso não significa que você vai ser feliz nas férias, que você vai ser feliz na estrada. Isso não significa. Por causa do passado. Por isso que é bom ler o capítulo, que os capítulos que antecedem a felicidade não é deste mundo. Tá? Ele fala mais. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse. Estou casando com a pessoa porque tem dinheiro. Então não tem afeto. Se não tem afeto, depois do casamento vem sofrimento. Porque vem a convivência. Então não tem por onde eu ser feliz numa relação. Aí eu fico procurando outras relações para buscar felicidade. O interesse que me faz buscar outras relações é o mesmo que fez eu buscar o primeiro. Se é o mesmo que fez eu buscar o primeiro, então não tem jeito. Não vai haver felicidade. Eu sou uma criatura vaidosa, me vinculei com alguém que está ligado à mídia, que está ligado à beleza física. Eu quero uma gestação, mas eu vou escolher o feto que tem a característica bonita. Ou tudo isso vai gerar infelicidade. O coração não tomou parte alguma nessa relação. Pegou? Então não tem como eu ser feliz. Quer ver mais? Quantas dissensões e funestas desculpas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Ou não pode falar nada comigo. Ninguém pode falar nada comigo. Eu sou extremamente sensível. Tudo eu acho que é contra mim. Eu acho que as pessoas estão pensando contra mim. No culto lá da minha filha ontem, a gente estava trabalhando as questões das dissensões, das disputas, né? Se a gente tivesse um pouco de moderação e de menos suscetibilidade. Agora eu vou ser bem rápida, porque nós vamos terminar aqui para ficar aquela coisa das tirar dúvida, né? Como é que a gente faz, Alessandro? Pode concluir o estudo, né? E aí a gente abre aí uma exceçãozinha rápida, hein? Estou debaixo de misericórdia mesmo. Então, vamos lá. Então, muitos de nós, eu estava falando da questão do culto do evangelho da minha filha, né? Mostrando que nós estamos muito sensíveis, muito irritados, muito frágeis. E essa fragilidade, toda essa sensibilidade, ela faz com que a gente diminua aquele espaço de felicidade que a gente imagina que tenha, né? Porque a gente está com a visão voltada para o campo da terra. Ele fala, quantas doenças? Olha a concepção de felicidade nossa, por que a gente não é feliz? Quantas doenças e enfermidades decorrem da nossa intemperança, dos excessos de todo gênero? Né? E a gente citou aqui anteriormente a questão dos excessos. Né? Nós gostamos de tudo muito, nós gostamos de tudo máximo. Nossa alegria consiste em ter muito. Por isso que ele citou a questão da sorte lá atrás. Quantos pais são infelizes com seus filhos, lares destruídos, né? E a gente fala, casei para ser feliz, saí de casa, sofria tanto, mudei e agora estou nesse sofrimento porque meus filhos não me entendem, meu marido não me entende, mas aí ele vai explicar o motivo. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com injustiça, conforme nós falamos no princípio, né? Tem a ver com as nossas fraquezas, com a nossa indiferença. A gente deixa que os espíritos desenvolvam o orgulho, às vezes até incentivamos que o orgulho e a vaidade desenvolva no coração de nossos filhos. Bom, isso é o que nos leva à infelicidade. Agora, quer ver que legal? Achei isso tão interessante, porque fica da seguinte forma. Tá, se a partir daí, se o processo é esse, qual é a visão verdadeira, qual é a visão real de felicidade? Jesus, quando afirma que a felicidade não é desse mundo, ele vai dizer, bem-aventurados que choram. Quem é que concebe que o choro é felicidade? Por quê? Porque serão consolados. Bem-aventurados famintos. Pensa, gente, famintos e sequiosos de justiças. Pessoas que não gostam de maltratar, de abusar, de desrespeitar pessoas. Às vezes eu acho
que é passando por cima do outro que eu vou conseguir as coisas, que eu vou ser feliz. E aí a espiritualidade vem nos mostrando que as pessoas que torcem pelo contrário, que quando nós pensamos o contrário, é aí que nós somos felizes, né? Então, bem-aventurado é feliz. Então, ele vai dizer, bem-aventurados os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Você está fazendo certo, as pessoas estão te perseguindo, estão te injuriando, estão mentindo. E aí você pensa, meu Deus, eu sou muito infeliz. Não, o contrário. Você é muito feliz. Porque você está sofrendo por uma coisa que você não fez. Entendeu? Aquele erro não foi cometido por você. E aí a gente vai entender, né? Sócrates, quando ele estava lá, né? E foi convidado a tomar cicuta, né? O aluno vira e fala com ele, mas, mestre, você acha isso certo? Você acha isso justo? Você não tem a culpa. E ele fala, e vocês queriam que eu fosse culpado? Você queria que eu fosse culpado? Você queria que eu estivesse tomando isso por culpa minha? Então, quando a gente está nesse processo em que a justiça está excedendo em nós, isso é felicidade. Bem-aventurado vós que sois pobres, ao contrário da sorte, ao contrário da busca. Bem-aventurado vós que olha assim, tem o mínimo. O mínimo te prende, né? Ele te liberta ao máximo. O mínimo te liberta ao máximo. Então, você chega no plano espiritual, você não tem uma algema que desfazer. Olha que misericórdia, olha que bênção. Bem-aventurados que têm de fome, que agora têm de fome, porque sereis saciados. E aqui não está falando fome de comida, né? Porque ninguém sobrevive à fome. Fome de estudar, de conhecer, de saber, de ensinar. Todo esse sentimento que tem em nós, muitas vezes, quando a gente está num outro patamar de felicidade, a gente fala, não, fulano, se quiser, corre atrás, eu não corri, ele faça o mesmo sacrifício, ele que faça a mesma coisa. E no contexto de Jesus é diferente. Jesus vai dizer que é necessário que a gente tenha fome de ensinar uma criança, um adolescente, né? Que a gente tenha fome de orientar uma pessoa, porque a gente vai ter esse saciamento, né? Essa saciação em nós. Ditosos sois vós que agora chorais, porque a gente vai rir. Então, é muito bom você chegar no mundo espiritual depois de sofrer tanto na Terra, não que a gente tenha que sofrer, mas depois de ter passado pelas experiências mais duras, e você falar, graças a Deus, venci. Mas ai de vós, rico, que tendes o mundo na vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós agora que rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Tá? E aí eu quero só passar esse último gráfico aqui, só para mostrar que a cada um segundo as obras. Esse é o capítulo do livro do Espírito, que ele fala assim, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. É o que nós exclamamos, né? A gente fala isso. Mas olha, com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais para a felicidade. Primeiro, que a riqueza você perde, ela não é sua, está emprestada. Você tem que devolver. O poder não é seu. Você pode, até enquanto não aparece alguém que administre mais alto que você. Não é isso? Você fica no poder por um tempo. Você é presidente de uma casa espírita por um tempo. Depois você tem que sair e passar o poder para frente. Até na condição do lar é assim, gente. Eu sou pai e mãe por um tempo. Não é isso? Depois meus filhos casam, constituem família, e eu não mando mais nele. Então o poder é temporário. E a beleza igualmente, né? A juventude igualmente. Você está muito bonito, muito jovem, pode tudo, manda e remanda até um certo ponto. Depois a velhice cai para todo mundo, ela chega para todo mundo. Então tudo isso não gera felicidade. Tá? Não são condições essenciais para a felicidade. Nem mesmo se nós reunirmos todas as três. Se pudéssemos ter todas as três, isso não nos daria condição. Né? Se eu fosse rico, se eu fosse poderoso e vivaz, isso não me daria condição de felicidade. Daria, sim, a condição temporária de alegria humana, ou de felicidade humana, como eu quiser falar. Mas não me daria alegria eterna. É aquela alegria que todo espírito precisa ao chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu fui feliz, eu fiz exatamente o que o Senhor me pediu para fazer. Eu e o Pai somos um. Né? Aí ele vai falar que isto porque a vida inteira a gente passa queixando. Você vai encontrar pessoas que são jovens e queixam, pessoas que são felizes e queixam, pessoas que têm toda uma dinâmica de vida de poder e queixam, lamentam do mesmo jeito. Né? E aí ele fala, diante de tal fato, é inconcebível
que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição daqueles que aparecem favorecidos na fortuna. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a parte de labor, de miséria, na sua conta de sofrimento e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de prova e de expiações. E agora de regeneração. Graças a Deus, de regeneração. A regeneração não vai trazer felicidade, né? Vai trazer uma dinâmica. E aí ele finda, né, dizendo isto. Vou colocar o gráfico que ele colocou. Satisfação, alegria, prazer e contentamento não significam felicidade. Não significa, tá, gente? Não significa felicidade. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é que se admita que algures moradas há mais favorecida. Não pode ser só na Terra que eu seja feliz. Existem mundos mais evoluídos que eu nem tenho ideia do tamanho da felicidade que lá possui. Tá? Em toda a plenitude de gozos inerente à vida humana. Existem mundos em que a existência ela é menos demorada, a gestação é menos demorada, em que a felicidade do espírito é maior, porque os espíritos se entendem mais rapidamente, né? A maturidade de um espírito de 9 meses lá é de 35 anos. Então, você imagina, você está lidando com uma criança que tem, na realidade, 9 meses de vida e 35 anos de mentalidade. Olha, ele é um maduro enquanto criança. Na gestação, ele é infância. Então, imagina a grandeza desse planeta. Então, eu não tenho noção de felicidade. O que eu penso por felicidade aqui é muito efêmera, é muito pequena. E aí, por último, vai dar para passar esse último aqui, ó. Pode pular, querido. Por último, ele fala, será um dia, felicidade verdadeira será um dia. Quando? Quando terminar a regeneração. Então, quando eu serei feliz? Quando a regeneração, no mundo, na Terra, quando a regeneração terminar. Se a regeneração é a avaliação do espírito, depois de avaliado e vitorioso, esse espírito será feliz. É assim que é. Tá? Todavia, não deduzais da minha palavra que a terra seja destinada para sempre a uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Olha, é uma mensagem de François Nicolas, mostrando que quem está vivendo, acreditando que o parâmetro de felicidade é isso que nós estamos vivendo na Terra, está fragilizado, muito fragilizado. E talvez sofrendo, vai sofrer indefinidamente, tá? Qual é a verdadeira felicidade? Aquela que se conquista depois de avaliado, depois da regeneração. Neste mundo de expiação, não. De prova, não. No mundo de felicidade. Por isso, a Terra, um dia, vai chegar à condição de mundos felizes. Ela vai fazer parte dos mundos felizes. E uma vez fazendo parte dos mundos felizes, nós podemos nos garantir em felicidade plena. Tudo bem, gente?